limites imposto pelo ECA Digital. A gente conversa agora com o Leonardo Grandini, que traz essas informações para a gente. Seja muito bem-vindo. Ele saiu? Bom, a gente vai tentar uma conexão aqui com o Leonardo Grandini para a gente poder falar dessa questão aí do ECA Digital, que impõe aí limites às inteligências artificiais e também tem essa questão realmente da proteção das crianças e do adolescente nesse mundo digital, que traz muitos benefícios, facilita muito a vida, não tem como a gente viver hoje e não a distante da tecnologia, mas com... Voltou? Mas é preciso aí com limites e também uma supervisão. E agora a gente tem a conexão com o Leonardo Grandini para poder falar um pouco mais sobre o ECA Digital. Seja muito bem-vindo. Bom dia, gente. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui. Me escutam? Sim, agora perfeitamente. Maravilha. Obrigado pelo convite. Prazer enorme estar aí com vocês. Queria estar presencialmente, né? Mas tive alguns percalços aqui e fiz questão de entrar virtualmente. Gente, mais uma vez, obrigado. Veja, eu estou muito otimista com a regulamentação do ECA Digital. Primeiro porque é uma luta que eu já travo há muitos anos, né? Eu, para quem não sabe, eu fui vítima de violência sexual na infância, aos 6 e 7 anos de idade, no ambiente escolar. E, em decorrência disso, eu resolvi estudar Direito, me formei enquanto advogado e hoje atuo em defesa de vítimas de violência doméstica e de violência sexual, né? Então, advogo tanto para mães quanto para as vítimas em si, para as crianças e adolescentes. E é impressionante a quantidade de exposição a conteúdos misóginos, pornográficos, de natureza odiosa, que as crianças vêm tendo acesso recorrentemente nas redes sociais. Principalmente por meio de aplicativos como o Discord, que é o Record, não é? Mas também o WhatsApp, não é? Esses tempos eu atendi uma cliente cuja filha estava há mais de um ano interagindo com um pedófilo de maneira virtual sem ela saber, não é? E eles se utilizam de ferramentas, de algoritmos, de emojis que só eles e as crianças entendem. Então, o ECA Digital vem num momento que é conhecido também popularmente como Lei Felca, não é? Por conta de todo o ativismo que o influenciador Felca teve em torno dessa pauta ano passado, e era um projeto de lei que estava travado, se eu não me engano, 15.211, que estava travado há muitos anos em Brasília, e graças a essa pressão a gente conseguiu que o presidente Lula sancionasse e agora precisa regulamentar, não é? Teria uma cerimônia ontem, foi adiada essa cerimônia, e também há uma discussão para incluir outros dispositivos no ECA Digital, não é? Ontem eu estive com o deputado Arlindo Chinalha, que pretende implantar um dispositivo para incluir também discurso misógino. Então, que as plataformas possam também combater previamente, sem precisar de autorização judicial, para retirar determinados tipos de conteúdo. Entre eles, conteúdo misógino por conta do aumento do discurso red pill, de ódio às mulheres, de violência contra as mulheres, feminicídio batendo recorde. Não é? A deputada Duda Salabert também criou um dispositivo nesse sentido, e a gente espera que seja regulamentado e que o mais rápido possível passe a funcionar com também esses dispositivos. O que é interessante, Leonardo, mesmo sendo adiada ontem a cerimônia, o impacto realmente de muita gente comemorando, e eu acho que fica atenção aí aos pais com relação a essa questão da vigilância, porque, como bem você colocou, a comunicação desses pedófilos, principalmente com relação às crianças, cria ali um elo de comunicação que só eles entendem. Então, realmente, essa supervisão e principalmente a regulamentação faz com que a gente tenha mais segurança realmente. Não dá para a gente simplesmente ignorar que a tecnologia faz parte hoje da vida de crianças e de adolescentes, mas precisa ter um limite aí, né? Porque estava tudo muito solto. Não, exato. Assim, e assim, para as pessoas comuns, chega a ser surreal
o fato de que, por exemplo, no Brasil, as big techs, as plataformas digitais, não precisam, não são obrigadas por lei a fornecer informações que o governo federal ou demais entidades públicas requiram a essas plataformas. Então, se a autoridade precisa de alguma informação, de alguma conversa, de um suspeito de abuso sexual infantil, de um suspeito de pedofilia, as plataformas não são obrigadas a fornecer essas informações. Não é? Esses tempos, a Polícia Federal requeriu ao Telegram diversas informações numa grande operação para combater a pedofilia. E o Telegram simplesmente não forneceu essas informações, alegando que isso violaria a LGPD e a liberdade de expressão. Então, quer dizer, isso é um absurdo. É preciso também que o legislativo, que os parlamentares regulamentem uma lei a partir de um projeto de lei e não que o executivo faça uma mera medida provisória, mas que tenha um projeto de lei a fim de obrigar que as plataformas digitais, de fato, possam fornecer informações importantes quando a Polícia Federal ou demais autarquias, entidades públicas que precisam dessas informações requiram. Então, a realidade é que hoje é um ambiente fértil para a pedofilia, um ambiente fértil para os abusadores, simplesmente porque a legislação é muito fraca. Então, a gente pensar que só em 2026 vai ter uma regulamentação como a digital, porque antes só tinha o Marco Civil da Internet. Mas o Marco Civil da Internet é muito específico. A gente precisava de uma legislação que tratasse de proteger as nossas crianças no ambiente digital. Então, o FELCA veio em boa hora, a pressão popular veio em boa hora, e agora, depois que o presidente Lula sancionou a lei, o ECA Digital, a lei FELCA, eu espero que a gente possa ir para cima das plataformas digitais que realmente possam cumprir com o seu papel no combate à violência contra as crianças, né? A gente entender até a dinâmica, na prática, como é que a partir da regulamentação a gente vai se sentir realmente mais seguro nesse ambiente digital? O que acontece a partir da regulamentação? Não, veja, a lei já está em vigor, foi sancionada, né? O que foi adiado ontem foi a cerimônia e a regulamentação de alguns dispositivos, né? Por exemplo, esse que o deputado Arlindo Chinalha e a deputada Duda Salabert querem instaurar, porque no meu estado, por exemplo, em São Paulo, houve um aumento de 76% de feminicídios na capital, 43% de estupros no estado de São Paulo, né, um aumento recorde de feminicídios em todo o Brasil. Então, olha que curioso, o público que mais destila discurso de ódio contra as mulheres são os adolescentes, né? Homens jovens são muito mais misóginos e machistas que homens da idade do meu pai ou do meu avô, por exemplo. Então, isso é muito grave. E pensando nisso, os parlamentares instauraram esse dispositivo, né, essa emenda na lei FELCA, no ECA Digital, a fim de que também abranja discurso misógino para que as plataformas possam retirar sem a necessidade de autorização judicial. Então, elas tenham a iniciativa, a partir de critérios pré-estabelecidos por ela mesma, daquilo que é discurso de ódio contra as mulheres, contra os negros, contra as crianças, contra migrantes, enfim, grupos minoritários, e possam tomar essa decisão. Então, o ECA Digital nada mais é do que um passo a mais para que a gente possa responsabilizar as plataformas pelo combate à violência contra as crianças. Não apenas o Estado, não apenas a imprensa, não apenas a sociedade civil, mas as plataformas também precisam ser responsabilizadas. Acho que a gente perdeu aí o sinal com o Leonardo, mas acho que ficou bem claro aí a importância do ECA Digital, o avanço que a gente dá a partir dessa regulamentação da lei sancionada pelo presidente Lula. A gente sabe que existem legislações rigorosas em outros países, principalmente países da Europa e no próprio Estados Unidos. Então a gente realmente espera aí
que essa situação aqui no Brasil não fique só no papel, né, Fred? Porque a gente sabe que tem muitas leis que ficam só no papel, mas que sim, essas plataformas sejam cada vez mais cobradas com relação ao acesso de crianças e adolescentes, principalmente às redes sociais e a esses dispositivos que deixam as crianças e os adolescentes tão expostos. Fabi, por enquanto, né, a lei já está em vigor e não mudou nada em relação às plataformas já conhecidas aqui. Instagram, Facebook, ainda não mudou, não teve nenhuma mudança em relação à regulamentação já prevista na lei sancionada, né, já para regulamentar exatamente essas fintechs, essas empresas que trabalham, as big techs, que trabalham exatamente com a parte, com a criança e adolescente também. Mas em relação, Fabi, alguns pontos discutíveis, né, alguns jogos que não necessariamente tem aí a possibilidade de conversas, né, de assédio por parte de pedófilos, por exemplo. Alguns jogos também entraram no rol, então é uma discussão muito grande, né? De até que ponto, claro, se tentou pegar a maior parte para tentar minimizar exatamente o problema que vem acontecendo. Mas alguns jogos, por exemplo, de futebol, de tiro e tal, que não tem conversas, né? Que muitas vezes é no chat que existe ali exatamente a conversa, né? E alguns jogos acabaram entrando também no rol aí de regulamentação para não utilização de crianças menores de 18 anos. Então houve certos exageros em alguns pontos e outros, claro, pontos importantes e válidos, até porque estava uma terra sem lei, né, Fabi? Verdade. Bom, Fred, vamos atualizar aquela situação da mega operação contra o tráfico de drogas em São Paulo, porque realmente movimenta 2.500 policiais militares. É muito.